Bom dia, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa rotina de formação espiritual. Todos os dias às 6 da manhã, nós começamos o nosso dia, alinhando a nossa mente, o nosso coração, as nossas decisões com a palavra de Deus. Porque quem começa o dia com o Criador tem ele por perto o dia inteiro. O tema de hoje, pensamentos que não são seus. Como lidar com isso? Nos últimos vídeos, os últimos devocionais, a gente está falando muito sobre batalha espiritual e batalha da mente. Então hoje a gente vai se basear em Romanos 12:2. Já pegue sua Bíblia, seu café, sua água, já deixa aí do ladinho, que a gente vai falar sobre esse tema hoje, baseado em Romanos 12:2. Existe algo que muitas pessoas vivem, mas não sabe explicar. Pensamentos que aparecem do nada, pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos de culpa, pensamentos que não combinam com o que você quer ser. Na verdade, muitas vezes a gente se pega com pensamentos ruins na nossa vida, na nossa mente, durante o dia. E isso traz aquela tristeza, aquela angústia. E aí muitas vezes a pessoa pensa, isso sou eu. Mas nem todo pensamento que passa pela sua mente é verdade. Nem todo pensamento que passa na sua mente deve ser aceito, registrado. Observe o que a palavra diz em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo tem muito a nos ensinar. Quando ele fala não nos conformeis com este mundo, é que a gente chega num momento de tanta maturidade espiritual que a gente começa a enxergar os erros das pessoas. E você está vendo como que está difícil lidar com tanta demanda, com tanta coisa que a igreja ela tem que se defender de demandas que são contra a Bíblia. É disso que Paulo está falando. Não se conforme com esse mundo. Ele é assim mesmo, temos que aceitar. Não se conforme. Não aceite, combata, mas transformai a renovação da sua mente. Você viu, olhou, isso não condiz com a palavra. Renove a sua mente. Não deixe que isso entre e seja algo verdadeiro. Você tem que renovar por isso. Porque senão, dependendo do que a gente vai vendo e ouvindo, aquilo se transforma numa verdade. Só que o mundo é assim. Aquilo é pro mundo. O mundo, ele não tem como mudar. Isso sempre vai ser assim. É de mal para pior. Só que nós temos que renovar nossas mentes. A renovação da mente, que é o que a gente está falando nos últimos dias, é através da palavra. A renovação é aqui. É através da Bíblia, através da oração, através do quanto você busca o eterno, enquanto ele vai se mostrando, se apresentando e ajustando. Por isso que eu já falei e vou repetir, a sua mente ela tem que ser protegida por você. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com quem você se assenta. Cuidado com o que você ouve. Deixa entrar. E os seus pensamentos eles vão sendo construídos através disso tudo que entra. Por isso é aqui que ele fala. Você tem que renovar. Entrou, renova. Tira, arranca, limpa. Através de palavra que edifica. Que é o que a gente está trazendo aqui. E aí ele completa. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para a gente experimentar a vontade de Deus,
A gente tem que renovar nossa mente e não se conformar com o mundo, porque ele jaz do maligno. Você entendeu o que Paulo está dizendo aqui? Paulo revela algo muito profundo. A transformação da vida começa pela renovação da mente. Ou seja, o problema não está apenas nos pensamentos que surgem, porque eles surgem, mas naquilo que você permite que fique aí. Aquilo que você permite que permaneça. Se você não renova sua mente, você vive repetindo padrões do mundo, pensando da mesma forma que eles, reagindo da mesma forma que eles e vivendo os mesmos resultados que eles têm. Isso acontece todos os dias no nosso cotidiano. Você está vivendo a sua rotina, aí surge um pensamento. Você não vai conseguir, você não vai dar certo, você não é suficiente, você erra. E aí vem outro, você nunca muda, você é assim mesmo, você é igual a não sei quem. E se você não vigiar, você começa a acreditar que isso seja uma verdade. É isso aqui que cria crenças limitantes. Nós que já somos adultos, a gente consegue identificar isso e não aceitar. Mas imagina uma criança ouvindo essas coisas. Na fase que ela está se construindo, na fase que ela está se desenvolvendo emocionalmente. Ela acredita. Ela começa a acreditar que aquilo é uma verdade. Ela leva para a sua vida adulta. E aí é onde que você vê as pessoas com traumas, bloqueios, falta de permissão, não consegue desenvolver, porque algo aconteceu lá atrás, na mente dela, que ela ouviu, das pessoas que deveriam defender ela, algo que bloqueou. E muitas vezes ela nem identifica isso na fase adulta. Ela só percebe pelos resultados. Nossa, que resultado ruim, eu não consigo desenvolver nisso, naquilo outro. O que está acontecendo com a minha vida? Por que eu estou nesses ciclos viciosos? Mente. Por isso que temos que renovar. Mas aqui é o ponto mais importante para nós. Nem todo pensamento é verdade. E nem todo pensamento merece espaço na sua mente. Ele vem, mas você tira. E ninguém pode fazer esse filtro por você. Se você não governa a sua mente, qualquer pensamento vai te governar. E uma mente sem governo vira um ambiente de confusão. É aquilo que a gente falou agora da criança. E é aqui que entra algo muito importante. A inteligência espiritual. Esse tema é tão importante que eu incluí ele dentro do meu treinamento Teologia Prática. A inteligência espiritual é algo que a gente tem que desenvolver. É algo que a gente tem que praticar todos os dias. É algo que o ser humano não pode deixar de ter. Inteligência espiritual não é você aprender toda a Bíblia, ler toda a Bíblia, dominar muito, ter conhecimento bíblico. É saber aplicar a verdade no momento certo. É perceber o que está acontecendo dentro de você e responder de forma consciente. E como que isso se desenvolve? Hebreus 5,14. Anota e nós vamos ler novamente. Mas o alimento sólido é para os adultos. Aqui ele está falando de um alimento espiritual. Os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. A gente falou esses dias atrás desse versículo aqui, em um dos devocionais, eu não lembro qual foi o dia, mas não tem muito tempo, que o discernimento espiritual ele é desenvolvido diariamente através do seu comportamento, dos seus hábitos, que são desenvolvidos através do que entra na sua mente. Perceba isso. É um exercício constante, diário. Você desenvolve inteligência espiritual quando você filtra os seus pensamentos, quando você observa as suas emoções, quando você treina a sua mente na palavra e pratica a verdade diariamente. Porque quanto mais você pratica,
mais clareza você tem. E quanto mais conhecimento você tem, mais liberdade você vai recebendo. Conhecereis a verdade e ela vos libertarás. Quando o Messias falou disso, essa liberdade era de quê? Eu vou te libertar de quê? Libertar do erro, das prisões, libertar da falta de conhecimento mesmo. Quando a gente tem o conhecimento, a gente toma atitudes mais certas, a gente toma atitudes mais corretas, a gente toma atitudes que vai trazer benefícios para nós. Por isso que eu instigo sempre os meus alunos lá dentro do curso. Estudem isso aqui, eu vou direcionando agora, essa semana a gente vai estudar sobre isso. E a gente vai trazendo conhecimentos para desenvolver no âmbito não só espiritual, mas diário, da vida. Não é só a espiritualidade, mas tudo está ligado a ela. A sua fala está ligado a ela, o seu comportamento, o seu trabalho, o seu relacionamento, os seus pensamentos, as suas emoções, tudo que você faz está ligado à sua vida espiritual. Então nós temos que ter inteligência espiritual, temos que desenvolver a maturidade espiritual, temos que aprender a ter discernimento das coisas. E tudo é através do conhecimento, a habilidade de utilizar a Bíblia no seu dia a dia. Por isso que se chama teologia prática. Então a reflexão que eu quero deixar aqui hoje para você é uma pergunta. Você tem governado a sua mente com consciência ou você tem vivido dia a dia reagindo a qualquer pensamento que surge? Quando vem pensamentos, você consegue identificar se são pensamentos que você consegue ter respostas ou não. São pensamentos que já te levam a ter uma ação independente do resultado, ou você consegue raciocinar esse pensamento? Começa a perceber seus pensamentos para você ajustar, identificar qual tipo, qual qualidade de pensamentos que está vindo durante o dia na sua mente. E hoje você vai ler atentamente Romanos 8. Terminou aqui a aula, o devocional, você vai ler Romanos 8 e vai meditar. Ali você vai observar a diferença entre viver segundo a carne e segundo o Espírito. E durante o dia, sempre que surgir um pensamento negativo, você para, analisa, filtra e pergunta: isso vai me levar à vida ou vai me levar à morte? A decisão é sua, você consegue combater esses pensamentos. Você combate com a palavra e você começa a escolher o que entra agora na sua mente. É uma escolha e ela é sua. Essa escolha depende muito do que você assiste, do que você ouve, do que você lê, do ambiente que você convive, as pessoas que você anda e convive. E talvez você esteja perguntando: tá, mas isso tudo é uma guerra espiritual. A gente parece que vive numa guerra espiritual. Quando isso vai acabar? Jamais vai acabar. Só quando a gente estiver na Nova Jerusalém. Ali sim é o lugar que não teremos mais nenhum tipo de guerra. Nosso Messias mesmo falou: no mundo tereis aflições, sempre, constante, mas tem de bom ânimo para você vencer. A batalha, ela acontece diariamente. Em intensidades diferentes, mas é diariamente. Todo dia que nós acordamos, a gente vai combater a nós mesmos. Muitas vezes a gente acha que nós vamos combater o nosso inimigo. Não. Você vai combater a você mesmo. Você vai ter o dia hoje, você acabou de começar o dia, você vai ter que controlar suas emoções, seus desejos, suas vontades. Dependendo das emoções, desejos, vontade, hábitos, comportamentos, falas que você tem, você está pecando.
Então, o livre-arbítrio que nós temos é para nos controlarmos. Ele existe para que a gente controle a nós mesmos. O Eterno, ele já nos deu a orientação de como que a gente tem que se comportar aqui. E ele deixou claro que ele nos fortalece, ele nos conduz. Mas aqui já está tudo escrito. Depois leia também Gálatas 5 para você entender quando eu falo de pensamentos que te leva a ter emoções, que te leva a ter ações e comportamentos que criam hábitos. Para você entender, tudo está ali, ajustado, alinhado, entregue a nós. Basta a gente ler e aplicar no nosso dia a dia. Eterno, nos abençoe mais uma vez. Acordamos mais um dia e pela tua graça conseguimos tirar um período para orarmos, para lermos a tua palavra. Que esses períodos eles não terminem em nossa vida. Ajude-nos a ajustar a nossa vida. Eu sei que a responsabilidade é nossa de acordarmos e buscarmos a tua face. Nos orienta, nos fortaleça. Se apresente a nós a cada dia. Quando a gente sente a tua presença, ouve a tua voz, um direcionamento. Quando a gente ora e vê um vídeo ou uma palavra de alguém respondendo aquela oração, a gente se sente tão agradável, a gente se sente tão querido, porque o Senhor lembrou de nós. Eu sei que o Senhor não esquece de nenhum de nós. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. O guarda de Israel não dorme jamais. Obrigado pela oportunidade, Eterno. Quantos estão perdidos agora nesse instante? Quantos estão perdendo a vida? Quantos estão desesperados numa cama de hospital sem sequer pingo de esperança? E nós, pela tua misericórdia, estamos aqui, ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra. Que os frutos do Espírito venham ser revelados a nós a cada dia e nos ajude a combater o velho homem, nos ajude a combater o orgulho e a desobediência. Nos fortaleça, porque a gente precisa de força. Força para nos levantar, força física também, não só espiritual, mas física. Para a gente poder acordar e estar diante de Ti com a Tua palavra nas mãos. Coloque palavras nas nossas bocas para que a gente proclame o Teu nome, engrandeça o Teu nome. Nos dê, meu Deus, discernimento espiritual para que nesse dia que acabou de começar, nessa semana, a gente olhe as nossas escolhas e a gente consiga filtrar e identificar se aquilo ali condiz com a tua vontade ou não. Nos auxilie, nos ajude, nos dê ferramentas para aplicar no nosso dia a dia, para que a gente caminhe e evolua em maturidade espiritual diante de Ti. Que aonde esse homem e essa mulher colocar a planta dos seus pés, a presença do Senhor esteja com eles. Guarda-os nesse dia. Aqueles que estão indo trabalhar, aqueles que estão chegando, aqueles que vão para a escola, aqueles que vão ficar em casa, aqueles, meu Deus, que estão com problemas no relacionamento, problemas financeiros, problemas no trabalho, problemas com os filhos, problema de saúde. O Senhor é aquele que nós clamamos para o Senhor se levantar diante desses problemas e nos dar a solução, a saída, a resposta. Ajude-nos a continuar caminhando apesar dos problemas. Deixe-nos sentir agora a Tua presença. Que o Teu Espírito Santo venha nos consolar neste momento agora, a gente sentir a paz, a presença real. Pois é ela que nos faz continuar caminhando, apesar das dificuldades e dos problemas. E eu acredito e creio que o Senhor está conosco. Em nome do nosso Messias, entregamos esse dia nas Tuas mãos. Amém. Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos de volta. Não deixa de terminar aqui
e deixar o seu comentário que você passou por aqui. Que esse momento seja um momento muito gracioso para todos nós, esse momento aqui do nosso rotineiro, do nosso devocional. Que o Eterno possa continuar nos abençoando, revelando a sua palavra a nós e nos ajudando a filtrar aquilo que entra por aqui. Que Ele nos dê, sim, sinais daquilo que entra por aqui e nos dê controle para que a gente não peque naquilo que sai por aqui. Que o Eterno te abençoe. Amanhã, às 6 horas da manhã, se Ele permitir, estaremos de volta. Passou por aqui, ouviu até o final, deixa um comentário que eu vou ler daqui a pouquinho. Deus te abençoe. Amanhã, às 6 da manhã, estaremos aqui.